Galera, as nossas apostas não deram certo nessa rodada. Infelizmente trocamos o Paulinho pelo Hulk e realmente não deu certo. Tentamos fazer uma aposta diferenciada. Na live de fechamento lá, né, minha live caiu e eu comecei a ficar enrolado ali, faltou pouco tempo ali pra gente terminar o nosso time e acabei colocando o Paulinho ao invés do Hulk, tentando fazer uma aposta diferenciada sem precisar, afinal de contas eu tava liderando as ligas, então eu normalmente não gosto, é o que eu aconselho a galera a fazer, tá? Quando você tá liderando ou tá brigando no top 5, no top 10 ali, não tente fazer muitas apostas, e nessa rodada eu coloquei o Marlon de zagueiro, coloquei ali o Tassiano, coloquei também o Paulinho e não deu muito certo, mas acontece, né, galera? Infelizmente fomos aí mal nas escolhas, mas vamos focar agora na rodada 19 para tentar buscar de novo a nossa regularidade. Afinal de contas, nós vinha de uma sequência de 90 pontos em 3 rodadas seguidas, outra de 71 pontos, né, que ficou bem acima da média dos cartoleiros, que foi uma rodada ruim, que foi a última, e nessa agora fomos mal numa rodada que muita gente foi bem, então vamos perder provavelmente a nossa liderança em algumas ligas, mas vamos ficar ali ainda na briga em busca de um resultado melhor nessa rodada 19. Então vamos lá para nossa análise da rodada 19, dicas de escalação para a gente poder voltar a mitar no Cartola, beleza? Então é isso, galera. A única coisa que eu vou pedir pra vocês é aquela de sempre: se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário, né? Clica no sininho pra receber as notificações quando a gente soltar vídeos novos e segue a gente lá nas redes sociais, @nerdsport360, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram. Então vamos lá, sem mais enrolação, dicas da rodada 19 do Cartola FC. Então é isso aí, galera, mostrando pra vocês aqui, fizemos 54 pontos, né, apesar que a gente ficou um pouquinho acima da média dos cartoleiros, temos um bom patrimônio de 150 cartoletas acumuladas aí das últimas rodadas que foram muito boas pra gente, né, erramos aqui demais aqui no nosso time, mas vamos lá agora em busca de uma boa pontuação nessa rodada 19. Então vamos lá, galera, começar aqui pelos jogos, tá, vamos lembrar aqui vocês aqui que não terão alguns jogos pra essa rodada, tá, vamos ter apenas 6 partidas, Atlético Paranaense não vai valer, Criciúma também não, Inter e Fortaleza não vai, Vasco e Cuiabá, que seria um bom jogo pra gente escalar, também não vai valer, apenas 6 jogos, que é Cruzeiro e Juventude na quarta-feira às 19 horas lá no Mineirão. Então a nossa live de fechamento vai começar às 17 horas, 5 horas da tarde, tá? E o Cruzeiro aqui, ó, acho que é grande favorito, com chance de SG, Cássio é uma boa opção, William é uma boa opção, Kaique Bruno, outro lateral que tá indo muito bem, excelente opção aí na parte defensiva, Matheus Pereira, ótima opção, Arthur também é uma boa opção também, e de repente se o Kaique Jorge estrear nesse time, a gente pode escalar ele, que pode ser um atacante aí, que pouca gente vai, porque é o primeiro jogo dele com a camisa do Cruzeiro. Vamos ver aí o que vai aparecer pra gente escalar, tá bom? E claro, tem estudo hoje, tem estudo amanhã, e na quarta-feira, live de fechamento, beleza? São Paulo e Botafogo, aí tem um jogo interessante aqui, o São Paulo vai com muito desfalque para essa rodada, Luciano tá suspenso, o Caleri se machucou, o Alisson tá machucado, então o São Paulo bem complicado, enfrentando o líder do campeonato, Botafogo, que tá vindo muito bem. Na minha opinião, o Botafogo é favorito, mas vai ser um jogo muito brigado, talvez eu corra desse jogo, mas as peças que eu acho interessante, Luiz Henrique aí, que eu indiquei na última rodada, não fui com ele, mas indiquei ele, inclusive estava no nosso top 5 lá, que a gente solta lá no Instagram, tá? O Luiz Henrique fez 15 pontos, mitou demais, eu acho que é uma boa opção para essa rodada. Tiquinho Soares pode ser interessante, Júnior Santos não deve ir pro jogo, mas a linha defensiva do Botafogo também é boa, principalmente com os laterais, tá? O Damian Dias tá jogando bem, o Marçal e o Cuiabano estão indo muito bem também, então vale a pena, principalmente o Cuiabano, que eu acho que o lado que o Cuiabano joga, o lado direito do São Paulo, um lado bem frágil, tá? Vitória e Flamengo, o Flamengo na minha opinião é favorito, tem chance de SG pequena, a defesa do Flamengo não é confiável, mas de repente dá pra escalar ali um Matias Vinha, que eu acho que é interessante, eu acho que ele dá uma consistência defensiva pro Fluminense, pro Flamengo melhor, tá? E do meio pra frente o Flamengo tem muitos bons jogadores, tem o Arrascaeta, você tem ali o De La Cruz, você tem também o Pedro, com boas opções aí pra essa rodada, tá? Fluminense e Palmeiras, cara, a volta do Thiago Silva, na minha opinião, deu um grau a mais aí pro Fluminense, tá? O Fluminense venceu o jogo fora de casa, primeira vez que consegue segurar o SG. O Thiago Silva pode ser uma boa peça, mas vai enfrentar o segundo colocado Palmeiras, que é muito forte, então vale a pena ficar de olho em algumas peças de ambas as equipes, tá? Talvez apostar nas defesas seja um pouco arriscado demais, tá bom? Pelo menos para essa rodada. Mas a volta do Marcelo pode ser interessante, ele deve voltar nesse jogo. Germancano pode ser uma peça interessante também. John Arias é sempre boa opção. E aí o John
Kennedy, caso vá pro jogo, vale a pena. Atlético Goianiense e Bahia, que é um jogo que pode acontecer de tudo, inclusive nada, né? Eu gosto do Atlético Goianiense em algumas peças, é o lanterna do campeonato, mas eu acho que o Bahia é favorito. Não sei se consegue segurar o SG, mas do meio pra frente tem peças interessantes como Everaldo, Tassiano e até mesmo aí o Jean Lucas, junto com o Everton Ribeiro, tem algumas peças que dá pra gente pescar aqui, tá? E Corinthians e Grêmio, cara, ó, sinceramente, eu acredito que o Corinthians é favorito nesse jogo, tá? O Ramon Dias deu uma ajeitada nesse time, tem chance do Corinthians vencer o Grêmio em casa, o Grêmio venceu sua última partida, mas temos que lembrar que não foi um adversário tão forte, né? E o Grêmio aí vem tendo dificuldades no campeonato. Gosto aí pelo lado do Corinthians, principalmente do lateral Hugo, do zagueiro Félix Torres, né? Eu acho que são boas peças, e do goleirão Hugo também, que é interessante, tá? Tem dois Hugos no Corinthians, tá bom? O Garro é muito boa opção, o Igor Coronado se for pro jogo, e quem diria, né? Ele e Yuri Alberto, acho uma boa opção para essa rodada, tá beleza? Passando aqui pelos 6 jogos que teremos aí nessa rodada de meio de semana, galera. Então vamos lá agora para nossa escalação para a rodada 19. Então é isso, galera, começando aqui pelo gol, tá? Acho que tem boas opções aqui pra rodada. O Cássio, na minha opinião, é excelente opção. Hugo Souza também é outra boa opção. Correndo por fora, nós temos o John Vitor aqui do Botafogo, jogando fora de casa contra o São Paulo. Se segurar o SG, vai ser uma boa, tá? E eu acho que é mais ou menos isso aí, tá? O Rossi, de repente, pode ser uma boa, mas eu não gosto muito, porque ele não vem fazendo muitas defesas. Quando o Flamengo toma gol, ele vai muito mal. Mas pode ser interessante aí, jogando fora de casa. Se segurar o SG, deve dar uma mitada, tá? A gente vai fechar, galera, por enquanto aqui com o Cássio do Cruzeiro, tá pensando numa boa pontuação dele, tá desvalorizado, vale a pena pra rodada. Ele tem 14 defesas, que são contando as defesas lá de trás, quando ele jogava no Corinthians, né? E ele tem um SG já na conta, então vale a pena aí o Cássio, tá? Agora vamos passar pra nossa dupla de zaga. E aqui na zaga, galera, o Thiago Silva pode ser interessante, ele foi bem nessa última rodada, tá? Fez 6.90 aí, pode ser interessante, é muito bom na bola aérea. Gosto do Gustavo Gomes e do Murilo, apesar de tomarem gol, pode ser que façam boas pontuações, tá? Então acho interessante. E também tem um SG que é possível. Kaká do Corinthians é ótima opção jogando em casa, gosto muito dele, pode ser que eu vá com ele. Félix Torres também gosto dele, fez 4.10 na última, eu acho que é interessante, tá? Mas o Kaká vem fazendo bons jogos, cara, ó, segurou o SG aqui 5.90, aqui fez gol, cara, vale a pena o Kaká, tá? Outra peça interessantíssima aqui é o Bastos, sempre boa opção pela ofensividade, já tem 3 gols no campeonato e 15 desarmes. Gosto do Davi Luiz, pensando também nos gols, ele tem 2 gols no campeonato, poucos desarmes, mas é um cara bem ofensivo aí na bola aérea, né? Acho interessante aqui também o Alexander Barbosa, né, contra o São Paulo, com vários desfalques, principalmente ofensivo. O Botafogo tem uma chance de SG nessa rodada, tá bom? E eu acho, galera, que é mais ou menos isso daí mesmo, tá? Eu vou fechar, galera, com 2 zagueiros aqui um pouco fora da curva. Espero que vocês não achem loucura, tá? Eu realmente vou fechar aqui com o Félix Torres e vou fechar com o Bastos fora de casa, cara. Vou de Bastos de novo, é a segunda vez que eu escalo eles na sequência na rodada, tá? Agora vamos passar para as laterais. E aqui nas laterais, galera, acho que o William é uma peça que não dá para deixar de fora. Excelente lateral para essa rodada, vale muito a pena. É o que tem mais desarmes de todos os jogadores do campeonato, 42 desarmes, tem 2 gols, tem 3 assistências, tá entregando pontuações muito, muito boas, tá? Gosto também aqui, galera, do Hugo do Corinthians, eu acho uma peça muito interessante e tá fazendo bons jogos, eu acho que vale a pena. O Ayrton Lucas ainda corre por fora, mas se for o Vinha, eu gosto mais para essa rodada, tá? O Kaique Bruno é outra peça muito boa para essa rodada contra esse Juventude, apesar do Juventude vir fazendo alguns gols, mas eu acho interessante o Kaique Bruno, tá? Outra peça muito boa para a rodada aqui que eu acho interessante seria o Marcelo, se ele for pro jogo, tá? Fica de olho no Marcelo, que pode ser uma peça aí que pouca gente vai e vale muito a pena para essa rodada, beleza? Piquerez vai ficar fora o resto da temporada, então a gente vai fechar aqui, galera, sinceramente, com o Kaique Bruno do Cruzeiro. Galera, vou triplicar o Cruzeiro na minha defesa. Claro que eu posso fazer alguma mudança, de repente mudar o goleiro, colocar de repente um goleiro do Corinthians ou do Botafogo, né? Pode ser interessante aí, mas por enquanto a gente tá indo assim, tá? Vamos passar pro meio de campo. E agora no meio de campo, galera, sinceramente estou pensando de Arrascaeta, mas tá bem valorizado. E nessa rodada fora de casa eu prefiro o De La Cruz, tá? Eu vou de De La Cruz pra essa aqui. Ele fez 4.90 na última rodada, deve ter mais desarmes. O time do Vitória deve atacar um pouco mais. Eu acho que o De La Cruz é uma opção melhor, mas o Arrascaeta também é muito boa opção, tá? Esses dois aqui valem muito a pena, até uma dobra dos dois pode ser interessante. John Arias é um cara que eu tô pensando de ir com ele, mas o Rafael Veiga é outra peça muito boa. Eu acho que o Matheus Pereira é extremamente
necessário para essa, tá desvalorizado e vem numa boa sequência com 5 gols, 2 assistências. Então vou com ele contra a equipe do Juventude e vou fechar por enquanto aqui com o Garro, tá, galera? Vou fechar com o Garro. Tem outras peças interessantes? Tem. Rafael Veiga, Felipe Anderson, gosto também aqui do Everton Ribeiro, acho interessante. Outra peça boa, o Jean Lucas, que eu também acho boa. O Tassiano também tem boa presença aí diária, né? E eu acho também que meio-campistas é mais ou menos isso aí, tá, gente? Se o Botafogo tivesse um meio-campista bom, seria interessante. O São Paulo cede demais para meio-campo. Mas, por enquanto, será esse o nossa trinca de meio-campo. Agora vamos passar pro nosso ataque. E aqui no ataque, galera, acho que não tem mistério. O Pedro deve ser o mais escalado de novo da rodada. Sempre tá fazendo gol. Fez 6,70 na última. Mesmo com o pênalti perdido, entregou uma pontuação razoável devido às circunstâncias. É o cobrador de pênalti, é o artilheiro do campeonato, tem 5 assistências, 24 finalizações e vai enfrentar um Vitória que toma gol demais de atacante. Então vamos de Pedro, tá? Luiz Henrique, gosto muito dele, já falei que a gente indicou ele na última rodada, imitou demais, foi muito bem, tá? Soteldo é um cara que sempre entrega boas pontuações, tá? Eu acho interessante também para essa. Tiquinho Soares é aquilo, 8,80, ó, 9 pontos aqui e 0,80 aqui. Então é aquele cara que ou ele vai imitar ou ele vai zicar, então não dá meio termo com o Tiquinho, né? Mas é uma peça até que interessante para um São Paulo aí desfalcado, tá? Yuri Alberto é uma peça que muita gente pode apostar que pode dar muito certo, tá? Gosto dele para essa rodada também. Flaco Lopes marcou gol na última, cara, e vem muito bem aí também. Vai enfrentar um Fluminense aí, conseguiu segurar esse SG fora de casa, mas pode ser uma peça muito interessante, tá? Arthur Gomes, vencendo o atacante aí da equipe do Cruzeiro, mas ó, é um cara que realmente não tem uma média tão boa assim, tá? Às vezes deu essa metade aqui, mas voltou ao normal aqui. Tô na expectativa de repente aí do Arthur Jorge estrear. Eu prefiro mais o Gabriel Veron, tá? Que ele vem fazendo bons jogos, eu acho que vale a pena ele também para essa rodada, beleza? Agora, por enquanto, galera, eu vou fechar aqui com 2 atacantes para essa rodada que eu acho muito interessante, tá? O primeiro deles será o Yuri Alberto. Caraca, Black, o Yuri Alberto tá fazendo nada, ó. Entregou aqui 7 pontos, entregou 4 pontos. Ele pelo menos faz uma média mais interessante do que alguns atacantes, tá? Por enquanto, Yuri Alberto, mas lembrando que a gente pode mudar lá na nossa, na nosso fechamento, tá? De mercado, tá bom? Mas por enquanto a gente vai fechar com o Gabriel Veron, tá? Por enquanto, tá, gente? A gente pode mudar aqui esses 2 atacantes, ou talvez um só. Vamos ver como é que vai ser. Vamos passar agora pro treinador. E agora de treinador, galera, nós temos aqui o Abel Ferreira como boa opção. Temos aí também o Tite, que eu acho muito interessante para essa rodada. O Arthur Jorge, eu acho uma ótima opção. Mas nessa aqui eu vou fechar com o Seabra. O Cruzeiro, na minha opinião, é um dos melhores favoritos aí para essa rodada nesse jogo contra o Juventude, tá bom? Vamos passar agora pro banco de reservas e já voltamos com o nosso capitão. Então é isso aí, galera. Por enquanto aqui, ó, o banco de reservas vai com Hugo Souza do Corinthians no gol, Santiago Aras na lateral, Zé Ivaldo na zaga, Mateuzinho no meio campo e Igor Jesus do Botafogo aí no ataque. E o nosso time vai escalado por enquanto com Cássio no gol, Félix Torres, Bastos, William e Kaique Bruno. Talvez eu troque por algum lateral do Flamengo, talvez o Vinha, tá? Matheus Pereira, Garro e De La Cruz jogando aqui no meio de campo. Acho que aqui eu devo ir com esse meio campo mesmo. Agora o ataque ainda tô bem na dúvida entre Yuri Alberto e Gabriel Veron, mas o Pedro provavelmente será o meu capitão, o meu atacante para essa rodada e capitão também, então já tá aí falando aí capitão Pedro, beleza? Então é isso, galera. Confirmar aqui esse time por enquanto, lembrando que a gente pode fazer aqui as mudanças aqui no ataque e na lateral, beleza? Então é isso, galera, mais um time fechado por enquanto, tá, galera? Lembrando que a gente vai ter a live de fechamento às 17 horas, lá, 2 horas antes do mercado fechar, tá? Lá na quarta-feira, então já se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e segue a gente nas redes sociais, @NerdSport360, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram, beleza? Então é isso aí, galera, uma boa sorte na rodada 19, que Deus abençoe a todos nós e tchau!